Oi, gente, bem-vindos. Começamos a mais um Papo de Mãe aqui com a gente. Bem-vindo a todo mundo. Bem-vindos, pessoal de casa. Hoje nós temos uma convidada muito especial. O Senhor preparou ela diretamente do céu aqui pra gente. Mas a gente, né, Grazi, antes de apresentar essa super convidada, a gente quer falar sobre os nossos patrocinadores. Começando aqui pela 295 Jeans. Hoje eu tô aqui com o lookinho da 295 escondidinha, depois eu mostro pra vocês. A gente sempre deixa vocês na curiosidade. Na expectativa, spoilerzinho básico. Depois a gente mostra, mas nosso parceiro querido, né, tá sempre aqui com a gente. Durante o programa vai ficar passando aí o QR Code do Instagram, da loja deles. Vocês podem ali ativar e conhecer, irem lá pro Instagram também. Eles têm grupo VIP no WhatsApp, né? Perfeito, maravilhoso. Comodidade, praticidade, tudo que a mamãe moderna precisa hoje em dia, né? Maravilhoso. É isso. E também junto com a gente, aí sempre com a gente, deixando a gente mais brilhantes, a Quimera Semijoias, que já fizeram o lançamento delas lá em Nova York. Ai, super chiques. Super chiques, maravilhosas. E a gente tá com essa novidade, né, com a Quimera, que eles agora são só representantes, né? Eles têm só as mamães ali, mamães não, mulheres, né? Que querem fazer essa rendinha extra, que querem fazer esse faturamento extra ali, né? E revender Quimera Semijoias, vender os produtinhos delas. Porque a gente sabe, né? Que nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Então, isso é natural. Então, a gente sempre tá querendo o melhor para os nossos filhinhos. Então, elas têm essa oportunidade. Não somente te entregam vários produtos e seja o que Deus quiser. Não, elas têm um curso, elas te dão toda essa rede de apoio para a venda acontecer de uma maneira eficaz. Então, isso é muito legal. E fora que valoriza a autoestima da mulher, né? Isso é maravilhoso. Gente, assim, já se vende sozinho, tá? Nem precisa de muito. Mas além de elas ainda dão uma mentoria, dão tudo pronto. Já então, perfeito. É perfeito. Gente, nós estamos aqui hoje com a psicóloga Daniela Freixo. Vocês conhecem? Claro que sim, né? É a nossa primeira convidada internacional, assim, de Criciúma, né? Internacional, a gente diz fora de Criciúma, gente. Ela veio de São Paulo. Muito querida, a gente teve o prazer e a honra de conhecer ela. E eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer também. Vocês conheceram ela da palestra do shopping dela, né? Que a gente fez toda essa movimentação para você estar lá conhecendo a gente. Porque a gente, só que nos bastidores, a gente não conhecia a carinha de vocês. Foi muito legal também ver vocês lá. E a Daniela também estava lá com a gente, trouxe uma palestra maravilhosa. Então, hoje a gente trouxe uma extensão para cá. E vamos conhecer um pouquinho. Ela é psicóloga. Ela vai contar melhor a história dela. Mas uma psicóloga maravilhosa, cristã, né? Bem-vinda, Dani! Que delícia, né? Gente, eu vou contar como foi. Pode contar? Isso. Eu estava lá, a gente acabou a palestra, vamos almoçar. Vem essas duas lindas. Dani, a gente tem um chamando podcast. Na chincha, né? A gente tem um podcast. Você pode falar com a gente agora à tarde? Eu falei sim. Por que sim? Porque o voo para São Paulo, ele é só às 7 da noite, né? Eu achei muito legal isso. Eu fiquei encantada, assim, de estar com vocês na palestra, do shopping dela, que, assim, eu acho que, assim, é tão maravilhoso, né? Ver toda essa movimentação. Esse posicionamento, nossas né, famílias, né? E aí eu disse, claro que sim, vamos for agora, né? E a gente tá aqui juntinhas para ter essa conversa maravilhosa. E aí, para minha surpresa, Dani, nós somos um podcast cristão. Eu não! Tudo alinhado no Senhor. Tudo alinhado no Senhor. E é muito maravilhoso, né? Porque eu brinco, né? Desde que ele me resgatou, que foi um resgate bem forte, em 2018, ele vem assinando a minha vida. E eu quero mais seguir o script dele, o plano dele, porque é perfeito. E muito agradável. E nessa obediência, vocês foram, de certa forma, uma assinaturazinha dele para que eu possa continuar servindo, né? Servindo as famílias, que é o que eu faço, né? Com o meu trabalho, mas servindo para que haja paz, para que haja amor legítimo, para que haja proximidade, para que haja bons valores e princípios. Então, isso é o que tem me movido nesses últimos anos, com a graça de Deus e para a glória dele. A gente sempre fala aqui, Dani, que como cristãs a gente não consegue entender nem mensurar assim como é uma família que tenta ser funcional, saudável, né? Princípios, valores, porque não necessariamente tu precisa ser cristã para ter princípios, valores, né? Mas assim que tenta se estruturar sem a fé, sem o Senhor, né? E qual é a diferença que faz, isso, né? Qual é a diferença, né? De onde parte, qual é o princípio, qual é a base? E a gente tem a graça do Senhor, né? A gente tem a quem recorrer, a gente tem
né, o nosso manual pronto ali, descrito, que ele nos entrega tudo. Então, a gente sempre fala, né, Grazi, dessa diferença, assim, do servir e não servir. E como, a partir do momento que ele entra, e quando ele é a base de uma família, como todo o resto é modificado, né? Como tudo é diferente. E eu que vivi sem o Senhor a maior parte da minha vida, né? Mesmo com todo o conhecimento, né, com toda a vida que eu tinha de estudo a respeito dessa área, quando a gente fala de educação dos nossos filhos, no fim do dia a gente está educando um coração. E a hora que a gente entende a dimensão disso, é uma dimensão muito grande, porque não são fazer o bem, todo mundo racionalmente quer, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, não é verdade? Então, na hora em que a gente compreende que, na verdade, a gente foi chamado, né, como mães, esse foi um chamado que nós recebemos para uma missão que implica em educar um coração, que desse coração, né, a boca fala o que está cheio o coração, dos comportamentos contam o que há no nosso coração. Para que a gente entende isso, não há outro caminho que não a gente olhar o nosso próprio, né? Então, como mães, olhar o nosso próprio coração, entender que cada intenção, palavra e ação diz do que está cheio o nosso coração, trazer esse entendimento para dentro das nossas casas vai fazer toda a diferença por conta de uma misericórdia que vai surgir, de uma misericórdia para educar, de uma misericórdia para corrigir, né? Então, isso vai, eu digo que assim, trazendo paz nesse processo, porque por mais que eu vá corrigir o erro de um filho, eu preciso corrigir do lugar de quem também erra. Não tem outro lugar para estar. E corrigir do lugar de quem também erra é o que bota a gente junto buscando acertar, né? É o que faz a gente poder ser firme, mas com dignidade, com respeito, com amor, com misericórdia, com paciência. Mas a luta maior, gente, é dentro da gente. Sem dúvida. Que a vontade que dá, às vezes, é jogar um prato na parede, não é isso? De tudo vai vencendo. Mas é um vezes, aprendizado né? também, né? Então, assim, sustentados no amor que nos amou primeiro, nós fomos chamadas a amar. E é muito extraordinário, assim, ver a virada, né, de direção, né? O que é o arrependimento, né? O que é a conversão? É a mudança de direção. E a hora que a gente faz isso, nossa, a gente vai ver todos os setores da nossa vida sendo inundados por bons princípios e valores, pelo que é correto. Eu brinco na minha casa, não consigo mentir mais, não dá. Vocês também vivem isso, com certeza, mas eu acabei de chegar, gente. Eu fico, mentiu. Ai, meu Deus, o que eu faço com isso? Pede perdão. Mesmo quando são bem pequenininhos, né? Às vezes a gente pensa, não, amor, vamos só omitir aqui, saiu e tudo, é coisa de adulto. Omissão já é mentira. Aí a gente olha assim, a gente tá mentindo, né? Tipo, então tá, vamos lá. Não, é tão legal isso, né? Porque a gente fala muito, e às vezes eu tenho que ser muito honesta com vocês, depois que eu cheguei ao corpo de Cristo, à igreja, eu também me surpreendi, eu vou falar negativamente, não é isso, mas assim, com os seres humanos, que eu falava, gente, mas calma, eu entendi que nós estamos todo mundo podre aqui, né? Tipo, cadê a podridão da galera, não é? Sim. Porque às vezes também por conta, né, de termos tanta informação e de saber o que é correto, às vezes eu também vejo hoje dentro da igreja surgir um espaço de eu pareço ser e pareço fazer, mas no fim do dia não está acontecendo. Então tem uma injustiça que pode ser criada de outra forma, né, diferente de como o funcionamento sem Cristo acontece. Mas é interessante que para mim hoje, assim, vou dar um exemplo, para eu não ficar enrolada. Imagina que eu quero um filho que me obedeça, mas eu entendo que essa obediência, eu não vou conseguir a base de uma obrigatoriedade que não foi construída num espaço da mesma relação que a gente tem com Deus, de certa forma, de eu temo, porque eu tenho total consciência do amor que Ele tem por mim, e total consciência de onde Ele me tirou, e total consciência da vida sem, né? Mas a única diferença é que Deus é perfeito e nós não. Então, como pais, eu acho que a gente precisa ter muita atenção à nossa postura, para que a gente não vire uma hipocrisia ou fariseus por aí. E aí é muito lindo ver a obediência colocada, que eu gosto demais,
eu quero que minhas filhas obedeçam aos mesmos princípios e valores que eu busco obedecer. E diretamente elas estarão obedecendo a mim. Isso é muito maior, né? Isso do é que muito maior do que me obedecer. me obedece. Parece um espaço meio vaidoso, meio, né? Meio inflado. E esse, eu e a Mel, a gente tem filhos pequenos. Sim. Então isso, pra mim, que tô construindo isso com meu filho, com o Oliver, é muito forte também. Porque ele tem hoje quase 2 anos. Eu fico, é uma cobrança interna minha. Tipo, ele tem que me obedecer, né? Não, ele tem que saber quem obedecer. Ótimo. Melhor. Porque a gente, né, eu quero ensinar isso pra ele é muito pequenininho, ele sabe as coisas assim, não, Deus, tal, essas coisas, ele fala Jesus, ele faz assim, ó, com a barba. Casa da barba. Ai, que fofo. Muito bonitinho. E daí, eu fico, gente, mas ele precisa entender que é a Deus que ele precisa enxergar primeiro, pra depois a nossa casa. E daí, eu fico, ai meu Deus, eu preciso fazer com que ele entenda e com a expectativa de que daqui a alguns anos ele tenha isso mesmo no coração. Que foi plantado em mim quando eu era pequena. Eu sou cristã desde que bênção. Sempre. E meus pais fizeram isso, né? Então, meus pais lançaram essa semente também de obediência a Deus e depois a nossa casa. Então... E é tão legal, mas se você parar pra se torna natural, mas eu como mãe fico me cobrando, né? Sim, mas assim, não vai dar pra fazer download, entende? Às vezes a gente queria ser o Espírito Santo, eu quis muito ser na minha casa, só fiz bobagem, entendeu? Na hora que eu falei, não, ok, o teu trabalho é contigo, deixa eu quieta aqui. Mas é muito lindo ver que a hora que você começa a entrar pela porta do amor e da misericórdia e da correção desse jeito, você vai estar falando de Deus o tempo inteiro nas tuas atitudes, na forma que você corrige. Porque a real é que, assim, o entendimento de Deus é uma coisa, né? Mas o relacionamento com Ele é muito grande. Eu lembro que a minha conversão é muito recente, né? Foi em 2018. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Foi muito forte, assim. Eu vinha de um momento de muita sobrecarga, mas... a gente passou pelo furacão Irma, não sei se vocês se lembram, que foi um furacão muito forte nos Estados Unidos. Meu marido viajava, eu estava com as minhas filhas e o cachorro, e eu falei, vamos sair antes, porque eu morava num lugar que estava numa zona de muito risco. E aí eu peguei as meninas, o cachorro, enfiei no carro, tinha um amigo que estava recém separado, eu falei, você vem comigo para eu não ficar sozinha no carro? E o meu marido ia encontrar a gente no meio do caminho, que estava voltando de viagem. E eu tinha certo no meu coração de que não ia cair uma gota de chuva no para-brisa do carro. Era nesse nível, assim. Mas foi o primeiro mesmo, foi 2017. Eu tinha acabado de me mudar e na minha cabeça eu ia morrer de furacão. E a minha família ia morrer, entendeu? Então era uma vulnerabilidade muito grande que dispara uma tentativa de controle muito forte. E aí a gente foi indo. Gente, a gente foi indo, cachorro filhote, tadinho, fazia xixi em todos os lugares, pra se imaginar, no carro, no hotel. Morrendo de medo. E a gente foi subindo, né, eu morava em Miami, então a gente foi subindo pra Orlando, aí falei, na hora que todo mundo for sair, vai ficar um caos, eu preciso sair antes. Então eu saí antes, aí fui parar em Tallahassee, que é a capital da Flórida, meu marido encontrou a gente aqui, fomos pra Pensacola, que é fora da Flórida, mas bem na beiradinha, no litoral do Golfo do México ali. E o furacão tava vindo pegar a minha casa, mas daí ele dá a volta e aí ele começa a subir de frente com o lugar que eu tava. E eu falo, gente, eu vi dirigir para o furacão. Muito. Agora eu vou pegar ele de novo? Não, vamos embora daqui, né? E aí não tinha mais hotel, a Flórida inteira tinha saído. E a gente foi parar, gente, em Jackson, no Mississippi. Vocês sabem onde é isso? Não, claro que não. Jackson, no Mississippi. Mississippi é o estado mais simples dos Estados Unidos, o estado mais pobre dos Estados Unidos. Não é um estado turístico, é um estado muito antigo, de muita história. A hora que a gente foi para lá, nós éramos extraterrestres chegando, entendeu? Tipo, estão vindo fugindo do furacão, mas todo mundo foi para Atlanta, mas não tinha hotel em lugar nenhum. Agora vamos para lá. Ali, Deus começou a falar comigo. E de jeitos muito extraordinários, assim. Primeira coisa foi... eu cheguei, porque entendam de onde eu tô vindo, né? A que fez psicologia, a que ajudava todo mundo, a que resolve o problema de todas as pessoas, da sua própria casa, dos pais, dos irmãos, dos primos, dos amigos, dos pacientes. Não virei psicóloga à toa, porque eu era realmente top. Hashtag só que não, né? Então, eu não estava habituada a receber ajuda.
Nunca. Eu era a que resolvia. E aí subimos, tô indo comprar uns casacos, porque na pressa eu saí, tava mais frio, aquela coisa toda. Tô na fila para pagar, vira uma senhora para mim. Nossa, olha, eu começo a chorar aqui. Vira uma senhora para mim, abre a carteira e me dá $50. Aí eu peguei aquilo e falei, não, eu não preciso. Não preciso de nada, não é isso? Ela olhou para mim e falou, você é a pessoa que eu posso ajudar agora. Você pode receber? Aí eu já senti aquele tum, né? Sabe aquele tum? Aí eu comecei a chorar. As meninas falaram, mãe, que você tá chorando? Eu não sei. Chorando, abraçando a senhora e saí. No dia seguinte, eu precisava lavar roupa, porque já fazia muito tempo que a gente estava fora de casa. Eu fiquei, ao todo, uns 20 dias fora de casa. Precisava lavar roupa. Entrei numa lavanderia. Parecia lavanderia de filme antigo, daquelas de banco de plástico azul claro. Sabe aquela cena de filme? Sim. Máquinas antigas, era aquilo. Aí, a hora que eu entrei, vieram, sei lá, 6 mulheres na minha direção. Me sentaram, pegaram minhas roupas. E aí começavam a falar, fica tranquila, a gente vai fazer pra você. E eu não parava de chorar, lavando. Deram massinha pra minha filha brincar. Sabe, você fica, o que tá acontecendo? E a terceira, que roteiro que é esse? Que roteiro que é esse que eu tô aqui, né? E a terceira coisa foi, meu marido estava muito cansado de dirigir, ele falava, eu não aguento mais dirigir uma milha. E a gente foi até uma estação de trem para tentar ver se a gente pegava um trem, mandava o carro de trem. A gente queria ver como é que a gente ia sair dali sem ser dirigindo muito, gente. Sei lá, muito. Daqui até do sul ao norte do Brasil, entendeu? Sim. E aí, eu cheguei na estação de trem e tinha um senhor. E ele parecia o Morgan Freeman. Sabe quem é o Morgan Freeman? O deus do filme. O deus do filme do Hot Hollywood. O deus do filme. E ele parecia o deus do filme. E aí, eu olhei pra ele e falei, oi, senhor, tudo bem? E eu sempre a tagarela, então meu marido vai falar, deixa ela ver o que ela quer fazer com o carro, com isso, porque ele já é quieto, né? E aí eu falei, tudo bem com o senhor? Não sei o quê, a gente queria ver, não sei o quê. Eu falei pra ele, mas eu tenho só uma dúvida. O furacão vai chegar aqui? Eu ainda tava no lance do furacão, fugindo, no meio dos Estados Unidos, tipo, ele vai chegar aqui e o negócio subindo. E aí ele falou pra mim, ele me deu a mão assim, tuf, sabe a mão assim, ó. Que faz aquele estralo. Ele falou, minha filha, e paf, deu a mão assim. Você acredita em Deus? Mas olhando dentro da minha alma. E eu falei, sim, mas era o Deus, qualquer Deus é caminho, qualquer caminho é caminho. O conforto negócio, de Deus, né? Você acredita em Deus? Aí eu falei, sim, né? Claro que sim. Aí ele falou, então por que você tá tão preocupado? E aí eu tudo de novo. Voltamos para casa. Não, ainda fui passar em outra cidade que foi muito, muito trash. Consegui botar o carro na cegonha, voltamos de avião, sei lá quantos dias depois, foi muito tenso. Quando eu cheguei em casa, não caiu uma gota de chuva no meu para-brisa, mas eu fui atropelada pelo furacão, porque era tudo destruído. Só ver tudo destruído, igual a gente viu o sul, igual ser atropelado. E eu lembro que eu cheguei, eu não conseguia parar de chorar, e eu fui pra praia, porque eu morava muito perto da praia, e tava tudo muito destruído. E ali, o Espírito Santo revelou pra mim. Você achou que você era a dona da vida, que bastava não cair uma gota de chuva no seu para-brisa, que ninguém ia morrer, entendeu? E ali me veio a cena de eu posso morrer agora. Eu posso morrer escorregando no box do banheiro, saindo do banho. Posso morrer agora. Bum, bá, pum, morreu. Qualquer coisa. Então ele me deu a notícia de que eu não era dona da vida, ele era. E ele me deu a notícia, junto com isso, é como se tivesse passado um filme da minha vida inteira na minha cabeça. Com toda a minha soberba, com toda a minha arrogância, com toda a minha prepotência, de achar que eu estava sob controle de todas as coisas. De todas as coisas, de todas as relações, de todos os problemas que eu tinha para resolver, de tudo. E naquele momento, eu meio que, sabe quando você olha para você nu e crua e você fala, meu, isso não é bom? E aí eu falei, Deus, foi a primeira oração de verdade que eu fiz na minha vida de verdade. E olha que eu tive muitos caminhos. Mas eu falei para Deus, Deus, eu acabei de entender quem eu sou. E eu não quero mais ser essa pessoa.
Só que eu não faço a menor ideia de como deixar de ser. Eu preciso de ajuda. E foi isso. Aí, começamos a reconstruir todas as coisas, vamos ajudar, vamos não sei o que, aquela coisa toda. E eu comecei a perceber como que eu era arrogante, prepotente em todas as coisas. Então, sabe quando você foi ficando diferente? Fui ficando diferente. Mas eu fui ficando quieta e eu fui me retirando desse lugar. Começando a te perceber, né? Eu fui me retirando desse lugar de partir para ajudar. Eu comecei a esperar. Se alguém precisar de ajuda, eu me boto à disposição. Se alguém precisar de alguma coisa, a pessoa pede. Mas antes, eu não esperava. Eu ia atropelar a pessoa e passar por cima dela para ela fazer a resposta. O meu a salvadora, assim, né? Total. E aí eu fui saindo. Só que, obviamente, todo mundo foi achando estranho. Porque também tinha uma dinâmica, né? Do, liga ali pra fulano, resolve ali com o ciclano. E eu falava, claro. Por que claro? Porque era uma fonte de muita importância e amor. Então, junto com a notícia da prepotência, veio a notícia do você nunca amou ninguém. Era só sobre você. Sobre ser importante, sobre ser valiosa, sobre ser necessária, sobre ser amada, sobre ser reconhecida. Interessante que Deus falou contigo e tu escutou sozinha, né? Não precisou de uma interferência de alguém sentar e falar. Né? Mas eu tive sementes, sabia? Essa tua percepção também, sua sensibilidade de saber que era Deus falando também é legal. Mas eu achei que eu tava bem doida também. Lógico, né? Com certeza eu falava, gente, tô precisando de umas consultas aqui, né? A minha só terapia piora, tá em dia, tipo assim, né? Tipo, só piora. E aí eu tive sementes. Eu fazia grupos de mães lá e eu tive 2 mães cristãs. E é desse lugar que eu vim, pra vocês terem uma noção. A gente estava num grupo de mães, eram 12 mulheres, e eu, falando de educação, muitas ferramentas ainda permanecem, mas a visão de mundo mudou radicalmente. E elas às vezes falavam para mim, tão pacientes, e hoje a gente é amiga, irmãs, né? Elas às vezes levantavam a mão e eu falava, ai meu Deus, lá vem, né? E aí ela falava, Dani, você sabia que isso daí que você tá falando está na Bíblia? E eu só pensava, ai... Lá vem ela com essa Bíblia. Lá vem ela com esse... Eu falava, tá, tipo, whatever. Eu sei tanto, entendeu? Era desse jeito, dentro do meu coração, né? Eu falava, que legal, que ótimo. Mas, tipo assim, mais um livro. Não me interessa, entendeu? Tipo, tá bom, livro arcaico, livro velho, livro tudo, né? Uau, era Dani. assim. Uau! Então, eu amo essas 2 demais. E a Norbita, que trabalhava na minha casa, ela orava na minha casa, assim, muito. Então foram as 3 pessoas. Por isso que a gente tem que continuar jogando sementes, porque você não tem noção desse chão, né? E às vezes é um chão fértil, né? E elas falam, quando a conversão aconteceu, eu liguei para elas, para as 3. E as 3 choravam, Dani, eu não tô acreditando, eu entendi tudo. E aí... Mas aí foi assim, aí eu fiquei nesse limbo um tempo. Meu casamento muito ruim. Tudo muito difícil, assim, eu querendo mudar ele querendo me mudar, o amor da minha vida e tudo. E um dia a gente teve uma briga muito ruim, muito difícil, e eu falei, porque eu tava tentando sair desse lugar, mas também tinha uma pressão, e eu falava, eu não quero mais fazer desse jeito. Não, mas então você não se importa? Não, agora que eu me importo, mas agora eu só tô, tipo, não vai ser tudo do meu jeito, e não tinha compreensão, era tudo muito, muito difícil. E aí eu peguei a bicicleta para dar uma volta de bicicleta. Eu falei, gente, eu vou dar uma volta de bicicleta, eu volto, vou me acalmar, não tô conseguindo. Nunca fiz isso na vida, fui sozinha. Eu tinha $20 no top e o meu celular. E só. E aí eu morava num bairro muito bonito, mas um pouco afastado de Miami mesmo. E aí eu fui andando de bicicleta e veio no meu coração, vá até o parque, que é um parque maravilhoso, lá chama Fairchild, é lindíssimo. Vá até o parque. Eu falei, tá bom, vou até o parque. Gente, o parque demorou 2 horas e pouco, pedalando. Meu né? Deus. E eu indo no parque, chorando, tipo, tá tudo acabando, acabou minha família, eu não consigo mais ser aquela, mas agora ninguém tá gostando dessa, que medo. E se realmente essa ninguém quiser, entendeu? E eu não quero mais ser aquela, eu tô numa crise, né? Cheguei no parque, acabada, meio emocionada, assim, de tudo.
Entrei lá no guichê e falei, oi, por favor, tudo bem? Eu preciso de uma ajuda, eu preciso entrar, custava 25 para entrar. E aí eu falei, olha, eu só tenho 20, mas eu vou precisar comer alguma coisa para conseguir voltar de bicicleta. Será que você pode passar os números do meu cartão de crédito, que eu tenho os números, e aí você cobra a entrada? Eu toda atrapalhada, né? Aí vira a senhora para mim e fala, calma, hoje você vai ser minha convidada. Aí eu abraçava e chorava em cima da senhora. E aí, a hora que eu olho o nome, Maria. Eu então tá bom, então eu entro, então eu entrei. E aí esse parque, ele tem um caminho, tipo um caminho de cimento que passa pela área dos cactos. É um jardim botânico, praticamente. Então é muito bonito, tem borboletária, muito legal. E eu comecei a andar pelo caminho, só que eu não parava de chorar, entendeu? Não parava de chorar. A hora que eu saí, assim, eu falei, gente, eu vou sair daqui. Eu entrei num lugar meio fora da trilha oficial, e eu me joguei no chão, chorando. Quando eu olho embaixo de mim, ai, gente, é muito extraordinário. Depois eu mostro a foto pra vocês. Quando eu olho embaixo de mim, eu tava em cima de um lugar que era um trevo de 4 folhas. E tinha de 4 folhas, tinha de 3 folhas, tinha não sei o quê, mas era tudo muito pequenininho, e eu tava ajoelhada, e era um arbustão, assim, no chão, aquele negócio no chão, assim, todo verdinho. Na hora que eu olhei, eu não via as plantas, eu só via corações. Eu via coração, como se eu tivesse ajoelhado em um monte de coração, né? Aí eu fiquei, eita, nossa, olha isso. Eu só via coração. A hora que eu levanto a minha cabeça, eram árvores na minha frente, nos meus lados e atrás, toda tomada até o alto, arbustos baixos, arbustos, sabe essas folhagens enormes de coração? Folhagens magricelas, folhagens gordas, eram todos os tipos. Eu estava 360 graus rodeada de coração. Era um negócio. Ali eu falei, eita, acho que Deus está falando comigo. Foi um negócio tão forte. Foi a primeira notícia do eu te amo que eu recebi com folha no parque. Aí eu parei e falei, meu Deus, eu tô ficando louca, entendeu? Eu falei, gente doida, né? Aí eu fiquei lá, foi me dando um sossego aquilo. Aí eu falei, gente, Deus tá falando comigo. E aí eu parei, me acalmei, descansei pela primeira vez. Aí essas duas mães, uma delas falava muito pra mim nos nossos encontros. Quando eu comecei a entrar meio em crise, dava pra ver, né? Uma delas falava pra mim, descanse em Deus. E eu falava, mas o que será isso, né? Não entendi. E ali, acho que foi o primeiro momento que eu experimentei mesmo. Eu não tenho controle de nada mesmo. Mas eu tenho o profundo chão nesse amor que tá dizendo, eu te amo. E eu te amo assim, né? E aí, tá. Voltei pra casa mais pacificada, mais em paz. Passa mais um tempo. Isso deve ter sido, sei lá, março, talvez. O furacão é setembro, em março, abril eu tenho esse negócio. E aí, em junho, a gente vinha para o Brasil. E fazia algum tempo que a gente não, desde que a gente tinha chegado, não tinha visitado. E a gente estava com autorizações de viagem por causa de documentação, aquela coisa de green card, não sei o quê. A minha documentação recebe uma cartinha que, tipo, foi cancelada. Aí eu, e agora? Todo mundo, não, então a gente fica, não sei o que. Eu falei, não, gente, vamos ver a família e tal. Eu fico aqui com o cachorro, né? O nosso grande urso, que era um Bernese maravilhoso, samba. E eu fiquei. Gente, eu fiquei 40 dias sozinha, no meu deserto. E nesses 40 dias, meio que multiplicou-se a não compreensão e o meu medo de não ser amada na Dani, que eu tava entendendo que eu tava me tornando, e a Dani, velha, todo mundo meio que solicitando ela de volta, entendeu? E eu com muita clareza de que aquela Dani não tinha amado ninguém além de si mesma, então não tem jeito, mas muito temerosa de que talvez não gostassem de mim como eu realmente sou, entendeu? E aí, numa dessas crises, minha família longe, eu sozinha, eu comecei a ter pânico. Então eu tinha assim, eu já estava com antidepressivo, com tudo que vocês podiam imaginar, mas eu tinha um vazio, mas era um vazio, aquela estátua, sabe aquela estátua do Oca, que tem uma estátua, eu nem lembro o nome dela,
era aquilo. Eu tinha um vazio que vinha daqui até embaixo do umbigo, uma dor física tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia escapar dela. E antes deles irem viajar, meu marido falou, eu vou ficar aqui com você, porque assim, eu não conseguia, era muita dor. E eu falei pra ele, não, vão vocês, porque eu fiquei pensando, gente, eu vou chorar gritando, ninguém vai ficar, não, calma, vou tentar te... Eu vou atravessar esse negócio aqui. E eles foram. E eu tive momentos, assim, amigos muito queridos, que assim, começaram a tipo, me buscar pra comer. E o Samba, o cachorro, foi muito importante, porque eu tinha que sair com ele 3 vezes por dia pra passear. Então assim, sabe quando Deus botou de um jeito, que ao mesmo tempo que eu tava cuidada, ao mesmo tempo eu emburaquei geral aquilo. Tinha que mergulhar no processo. Ao mesmo tempo, eu tinha que sair com o cachorro, então era essa natureza, as folhas. Toda vez que aparecia a folha, eu falava, calma, o pôr do sol, as folhas, o céu, a natureza, o darará. Mas teve um dia que foi o dia mais duro, que tava muito difícil com a minha família, tava muito difícil. E eu deitei na cama, eu lembro que eu chorava berrando mesmo, era tipo tanta dor, tanta dor. O Samba subia na cama e me lambia, tipo, ele tava desesperado, tadinho. E aí eu falei, quer saber, eu vou botar música pra ver se eu me distraio da dor. E eu tinha uma lista de música, de umas 600 músicas. E eu falei, shuffle, música do mundo mesmo, né? Shuffle. E aí a primeira música que eu coloquei, ela é uma música de um filme que eu gosto muito, aquele About Time, é uma música instrumental de 11 minutos. A hora que começou a tocar a música, o Espírito Santo falou no meu coração assim, tem uma morte para acontecer. Quem tá morrendo não é quem você é. Quem tá morrendo é quem você pensou que tinha que ser. Pode se despedir. Eu enterrei mesmo, eu despedi. Tipo, essa pessoa que você pensou que tinha que ser perfeita, que tinha que se dar conta de tudo, que tinha que conseguir todas as coisas, como mãe, como profissional, como filha, como irmã, como isso, como aquilo. Se despede, não é nada disso. A segunda música tudo sorteando. A segunda música foi aquela do Phil Collins. You'll be my heart. Sabe essa? A música começa, para de chorar. Segura a minha mão, que você nunca vai estar sozinho. E aí eu falei, gente, Deus tá falando comigo de novo, entendeu? Tô até engolindo o microfone, entendeu? Deus tá falando comigo de novo. E aí, a outra música era... eu vou fazer parte da tua vida. A outra música tipo, músicas do mundo, uma atrás da outra. Uma delas foi... se fotografa, você acabou de nascer, que eu não sei que música que era. Tirei a foto, eu tenho a foto. E aí a última música vai lá pra fora. Eu não sei que música. Tudo música em inglês, português, uma bagunça. Vai lá pra fora, que você vai ver o que eu vou fazer pra você. A hora que acaba a música, meu celular faz desliga. Eu peguei o cachorro e fui pra praia. Foi o pôr do sol mais lindo que eu vi na minha vida. O céu e o mar eram uma coisa só. Eu tava sozinha na praia. Eu não parava de chorar. O vazio foi embora. Tipo, acabou. Entendeu? Uma das músicas dizia que eu tinha que ler a Bíblia. Não sei qual, mas eu entendia isso, entendeu? E a única coisa que eu fiquei da minha avó foram 3 coisas, né? O sininho que ela tinha, de uma menininha com a mão na cintura, a cadeira de balanço que ela sentava e a Bíblia dela. Foram essas 3 coisas que eu fiquei. E eu tinha a Bíblia dela comigo. E uma das músicas falou, eu tinha tido uma coisa com a igreja. Essas mães tinham me oferecido fazer o grupo dentro de uma das salas da igreja. E eu fui ter uma reunião com os líderes da igreja. E aí eles falaram, não, Dani, infelizmente, tipo, na sua visão de homem, tarará, não dá pra você usar a sala. E um deles falou uma frase muito violenta pra mim. E eu fiquei muito brava. Ele falou, olha, o teu trabalho é incrível, mas é uma pena que você não tem Deus no seu coração. E eu fiquei, o quê? Eu não tenho Deus no meu coração? Quem é ele? Quem ele pensa que é? E aquela frase foi tão forte. Essa mãe que eu amo de paixão foi lá, fala, gente, como é que vocês falam um negócio desse?
Ele falava, se você quiser frequentar a nossa igreja, eu falei, sabe quando é que eu venho frequentar? Nunca. Foi desse jeito. E uma das músicas me dizia que eu tinha que ir para a igreja, eu tinha que ir para essa, entendeu? Que é uma igreja cristã presbiteriana. E era uma quinta-feira. E aí eu falei, ok, já entendi tudo. No domingo eu acordei. Essas duas amigas estavam fora da cidade, então eu não tinha sozinha nenhuma delas para ir, eu tava sozinha. Falei, tudo bem, eu vou lá, eu vou entrar, eu vou sentar e vou ver o que acontece, porque agora eu entendi que eu tenho que ir lá, eu vou. E a hora que eu entrei e era louvor, era música, eu não parei de chorar. E aí eu não parei mais de ir na igreja. Aí comprei, ela me deu uma bíblia de linguagem fácil e comecei a estudar. Fui muito discipulada por essas duas amigas queridas, irmãs na minha vida. A Norbita foi a primeira que eu encontrei, que no dia seguinte que ela foi em casa, eu falei, Norbita, olha o que aconteceu. Eu creio em Jesus, e ela se ficou no chão chorando e tudo, que é a alegria, né? A alegria maior não há, né? Ela, Senhor, foi muito lindo. E aí minha família voltou do Brasil, vocês imaginam? Então, a família voltou, eu sentei os três, contei essa história, falei, gente, agora eu acredito em Deus desse jeito. As filhas já eram grandinhas, né? Grandinhas, 2018, né? Uma tem 20, outra 17. E eu falei, eu vou amar se vocês puderem ir comigo. Se vocês não quiserem, eu vou entender, porque realmente, né? E os três falaram, não, tá bom, a gente vai. E aí foi lindo o processo, porque Deus foi muito misericordioso com a minha casa, porque a minha menor teve uma experiência com Deus com música, depois o meu marido, e depois a minha mais velha, que começou a cantar no louvor, porque ela canta muito bem, ainda tipo, ok, vou cantar no louvor, e ela foi quebrando a cada semana, e hoje a minha casa toda tá em Cristo. Glória a Deus. Não é muito incrível? Que muito loucura. Tipo, usou uma folha, não é? Lindo, Deus fala lindo. de tudo que é jeito, né? Eu aqui pensando na tua playlist ali, né? Assim, gente, que loucura. Eu tive um processo no Senhor um pouco parecido, assim. Eu tinha recém perdido um bebê, tava numa fase do buraco negro ali, né? Como tu falou, um vazio. E aí eu tive uma amiga que mora longe, assim, ela mandou vários... Eu contando pra ela como eu tava me sentindo, ela acho que demorou uns dias, assim, pra responder. Ela disse, olha, agora eu voltei porque eu tava orando pra te responder certo. E aí ela respondeu, falou várias coisas que eu já sabia, né? Naquela coisa de, não, eu já sei tudo que ela tá falando. Isso aqui é bíblico, eu já sei, já conheço. E aí eu ouvi todos os áudios dela, tal, me quebrantei. Eu vou botar um louvor aqui também. Mas foi assim, sabe? Tipo, vou botar. Gente, um atrás do outro, respondendo exatamente o que ela tinha falado. E aí o louvor, assim, terminou de quebrar, sabe? Quebrou aquela casca. E aí eu recebi, gente, foi cura, assim, ó. Muito foi um milagre, sabe? Naquele dia, falando da playlist ali, eu lembrando de eu jogada lá no chão da sala, ouvindo também uma atrás da outra e sendo exatamente aleatório, né? Botei aleatório. E as formas com que o Senhor faz não tá no nosso script. Não, né? é muito maravilhoso. E muda tudo, né? Então, assim, aí eu tava contando pra vocês, eu fiquei 9 meses sem gravar nenhum vídeo, porque minha visão e entendimento de ser humano tinha sido, a cosmovisão mudou completamente. O conceito de cosmovisão chegou pra mim e eu falei, gente, então eu já tinha uma, mas eu nem dizia qual era, entendeu? Agora, que é o que eu creio pra psicologia ou pra qualquer outra coisa que você faça, que cuide da mente, do coração humano, do emocional de qualquer ser humano, você precisa estar sustentado e dizer em que linhas você está, mas que cosmovisão você tem. Porque alguma você sempre possui, né? E aí eu fui estudar, assim, nossa, 9 meses Deus foi colocando. Aí eu falei, Senhor, se é pra eu continuar fazendo isso, trabalhando, né, com famílias e tudo, me monta um negócio novo aqui, porque com aquilo, e aí foi muito lindo, assim, eu tinha muita formação, né, em terapia familiar, que não discute visão de homem, é meio que Deus falou, não, isso fica, isso sai, agora isso daqui Eu já trabalhava com família. Já, a vida toda, eu me formei em 99, imagina, 18 anos. Sim. E tinha uma profissão, E aí foi tão lindo, né? Quando eu voltei a gravar para o YouTube, agora com a perspectiva que eu tenho, que tem a logoterapia, tem a terapia familiar sistêmica, muitas ferramentas permaneceram, mas o entendimento das dinâmicas mudou totalmente. Quando eu voltei a produzir conteúdo, a atender, a trabalhar e tal,
foi muito interessante porque eu queria apagar todo o resto. Eu queria pegar. Nossa, isso. amor, eu queria pegar o meu YouTube e falar 2000. Até que eu falo, assistam de 2018 pra frente. E eu queria deletar. Eu queria apagar, falar, apaga. Eu escrevi um livro na Dani Velha. E aí o que aconteceu com o livro? Eu falei, ninguém mais vai ler esse livro. Outros livros estão todos lá, mas eu falo, gente, só vai ler se surgir outro e quiser comparar o que mudou, tá bom? Mas assim, eu não vendo mais ele. E às vezes eu abro a internet, eu vejo gente vendendo, eu falo, derruba. Denuncia. Eu não quero que ele dane, mas é alguém vendendo o livro que leu, porque virou uma... E aí as pessoas escutam hoje e acham que vão ler isso lá. Não vão, entendeu? Vão ler no próximo que eu tô escrevendo. E aí, essa amiga, uma das meninas do grupo de mães, falou pra mim, não apaga. Eu, por quê? Ela falou, não apaga, porque vai chegar o dia que as pessoas vão ver a tua alegria de viver, a leveza, a misericórdia com que você tá olhando para as coisas, você compartilhando suas dores, seus desafios. E as pessoas vão perguntar, o que aconteceu com você? O que houve? E você vai poder dizer que foi Jesus. E esse dia chegou, 1 ano e meio depois, mais ou menos, começou, Dani, o que aconteceu? Porque você tá tudo diferente, né? Tem uma alegria, tem uma paz, tem um sossego, né? E aí eu gravei meu testemunho no meu canal do YouTube, que foi maravilhoso. Então hoje eu entendo hoje, mesmo a psicologia, sempre há uma cosmovisão. Então se você for buscar, vocês, né, para quem está assistindo também, qualquer atendimento, você precisa saber que linhas essa pessoa segue e que cosmovisão ela tem. Porque dependendo da cosmovisão que ela tem, ela vai te levar para um entendimento diferente da cosmovisão que você tem. E isso nos Estados Unidos é muito comum. Lá há uma cosmovisão confessada, qualquer que seja, e quais são as linhas. Porque se você for olhar, eu fui estudar tudo isso no mestrado, estudar o Jung, o Freud, todos os criadores, né, de linhas psicológicas, todos eles têm uma história. Todos eles têm uma história com as questões primordiais, que é a noção de cosmovisão, com Deus existe ou não, a gente nasce bom, o que acontece, o que viemos fazer aqui, todos eles. Mas a hora que a gente estuda as linhas psicológicas, pelo menos no Brasil foi assim comigo, este pedaço some. Você estuda só a teoria como se tivesse um gênio, entendeu? Então, hoje, as faculdades brasileiras em São Paulo, por exemplo, Mackenzie, na faculdade, para todas as matérias, desde engenharia, arquitetura, direito, psicologia, qualquer coisa, eles têm uma matéria de cosmovisão, que eles ensinam que cosmovisão existe, quais são as principais cosmovisões do mundo e qual é a cosmovisão cristã, que aí você vai ter este olhar, né, que entende que somos falhos, que entende que estamos aprendendo, para a educação dos filhos, para a engenharia que você constrói, para planejamento de arquitetura, para psicologia, para qualquer coisa que você faça. E aí a gente serve a Deus no mundo, né? Quando você realmente aplica a vida. Isso não tem nada a ver com o espaço de então, você quer impor. Não. É um jeito de entender, por exemplo, uma das coisas que me ajudou muito, eu tinha uma cientista na igreja, uma querida, que quando eu colapsei, eu estava chegando, eu falava, mas e como é que você faz ciência? Ela falou, Dani, pela cosmovisão cristã, por exemplo, ela era uma pesquisadora do fundo do mar. E o meu ponto de pesquisa, que hoje é muito forte tudo isso, é encontrar toda a inteligência que há nas dinâmicas do oceano, no polvo, em todo o processo de desenvolvimento da vida. E hoje a ciência já diz, né, que há um ponto criador, né? É uma inteligência que não é ao acaso, né? Então, a hora que eu fui vendo que, nossa, então, porque é isso, muitos me disseram, você é psicóloga, você não pode falar de Deus. Mas eu tenho a experiência de que antes eu falava de Deus, mas eu falava de outro Deus, e aí não tinha problema, entende? A hora que você fala do Deus vivo, as pessoas dizem, não fala de Deus. Mas, na verdade, tá todo mundo o tempo inteiro em algum relacionamento com Deus, mesmo que não seja um de crer, entende? Ainda é relacionado a ele de alguma forma, né? Então, assim, nossa, mudou tudo. Dá aquele boom na cabeça, né? Porque... E daí eu queria falar assim um pouquinho, até pra gente já ir pra partir pro encerramento, de como essa mudança claramente mudou a tua maternidade.
Total. E como é que foi esse processo? Nossa. É assim, né? Na hora que a gente tá na perspectiva, sem essa consciência, né, do quanto a gente é falho e tá aprendendo, e por mais que a gente até pense que tá aprendendo, todo mundo pensa isso, mas num primeiro momento, a gente tá sempre tentando a perfeição ou tentando não errar. O que acaba acontecendo é que a gente acaba caindo num espaço de injustiça dentro da nossa casa, porque a gente usa de 2 pesos, 2 medidas para olhar os nossos erros e os erros dos nossos filhos, ou marido, por exemplo. E eu fazia muito isso. Então, por mais que eu tivesse todo conhecimento, havia uma prepotência inerente e uma vaidade muito grande de minhas filhas andando por aí diriam sobre mim e precisam dizer coisas boas. E elas eram meio que um efeito de tudo que eu fazia. Então, assim, essa frase eu até falei na palestra, né? A gente não é tão poderoso assim, menos, entendeu? Diminui aí o tamanho, porque você é uma formiga na eternidade, entendeu? É muito importante, porque senão nossa maternidade vai para um lugar de tudo é meu mérito ou tudo é minha culpa. E os 2 lugares são muito ruins, porque se eu tô no meu mérito, eu tô realmente num espaço de, olha, que ótima que eu sou. E se eu tô na minha culpa, eu tô num lugar de entendimento que qualquer desconforto, ou qualquer dor, ou qualquer desafio, seja, eu já devia ter ensinado, ele já devia ter aprendido. E essa é a dinâmica, que é uma dinâmica, a princípio, de afastamento, que aí a gente vai fazer muito esforço por isso, e como as coisas, como ali tem um outro ser humano falho, a gente acaba caindo num espaço de erro mesmo, de falha, e aí a gente se frustra, e aí você vai tentar pela tua força fazer as coisas acontecerem, e aí você se culpa depois, porque daí você fez o que teus pais fizeram com você, e aí eu tô traumatizando meu filho, que eu acho que esse é o grande limbo que a gente tá nesse momento na educação. E a hora que entra essa consciência vinda do alto mesmo, do teu coração, e você entende que o ser humano nasce com esse coração centralizado, que na Bíblia está escrito como pecado, né? E que a gente pegar em Gênesis 3 para que ter um relacionamento com Deus se você pode, numa mordidinha, saber de todas as coisas, né? Então, é muito interessante ver como, na hora em que você entende isso, e você se vê errante, e você se vê falho, e você entende a luta que é no nosso próprio coração para fazer o que verdadeiramente é bom e certo, e amar e aprender a amar, você passa a olhar para os nossos filhos com misericórdia. E pela porta da misericórdia, qualquer correção que a gente aplique, ela não mais está em cima do nosso emocional frustrado, raivoso, vingativo muitas vezes, que humilha, que diminui, que tenta destruir o outro porque está exausto, entende? E aí a gente vai indo para um caminho de... Eu acho que eu sinto muito que é essa caminhada com Deus, né? Deus tem uma paciência, gente. Tem vezes que eu falava, ai, Deus, aqui pra mim deu. Aí eu só lembrava e falava, 40 anos, ele lá dizendo, bater na porta, e eu erro de novo as mesmas coisas, e ele só fala, eu sinto muito isso, Espírito Santo, que bom que você percebeu que errou. Agora vai lá, pede perdão e, busca fazer diferente. É essa conversa que a gente pode ter, né? É desse lugar que a gente pode errar para eles, mas enquanto a gente estiver no centro, a gente não consegue, entendeu? Então é meio que um espaço de humildade, de diminuição de tamanho, ao mesmo tempo, como diz a nossa maravilhosa e amada palavra, quanto menor a gente fica, mais potentes em Deus a gente está também, né? Que ele não fala desse jeito exatamente, porque eu nunca decoro exatamente a palavra, mas o entendimento é esse, né? É isso mesmo. Quanto mais fracos, mais fortes, não é? Então, eu sinto isso. Eu vejo hoje a minha casa um espaço de paz, tem pedido de perdão de todos para todos. Eu sou muito acolhida pelas minhas filhas, pelo meu marido, de fazer isso quando algo dá errado. Eles falam, mãe, calma, você tentou, tá tudo bem. Às vezes quando eu chego na exaustão, a minha filha menor faz muito isso, ela me põe pra dormir. Aí você fala, gente, mas que absurdo. Não, ela fala, mãe, você só tá cansada. Aí eu falo, eu tô muito cansada. Ela fala, vem deitar. Ai, querida. E aí ela me beija, ora, entendeu? Então, assim, é um sossego, né? E é justo
percebe? Porque quando há injustiça, o perdão vem corrigir. Então, assim, eu tive 2 frases muito impactantes para mim, que foi a minha mais velha falar: hoje eu acho que a gente é próxima, ela tinha 15 anos, hoje ela tem 20, e foi depois, né, de Cristo, e eu falar, mas por quê? E ela falar: hoje eu posso falar para você dos meus acertos e erros, porque você me escuta do lugar de quem também erra. E é verdade. E a segunda foi esse espaço do perdão, que eu falava: eu sou a que mais erro, porque eu fico tão chateada ainda, né? Porque a gente não pode cair na acusação, você tem que ir pra misericórdia. Errou, ok, vamos, aprende, vamos em frente. E eles falaram pra mim um dia: você não é a que mais erra, mas você é a que mais pede perdão. E é uma luta muito grande com o nosso orgulho, que ele é forte, né? Ele habita em nós, né? A vontade é que o outro se diminua, mas nada mais potente do que você se humilhar, ir lá cuidar do seu pedaço e saber que o pedaço do outro é do outro, né? Que você não vai mudar ninguém na tua força, mas que pela porta da misericórdia, do amor e da comunicação do que você precisa, do que você não gostou, do que é importante para você, esse outro, ele recebe essa semente. E ela é uma semente perturbadora mesmo, porque quando você pede perdão, você levanta uma bandeira branca, é tão maravilhoso isso. E o outro falaria: mas eu fiz isso porque você... Aí, mas você já assumiu, já pediu perdão. Vai desmontando a dinâmica, né? E uma hora vira meio que ela fez, mas ela já me pediu perdão. E eu também fui grosseiro. E eu também falei de um jeito ruim. E aí o perdão também vem, né? Porque também não dá para pedir perdão e falar: bom, mas e o seu? Me manda agora. Não. Faz a tua parte, cuida da tua parte, aprende com teus acertos e erros e peça perdão. Você está fazendo o melhor possível todo dia é só o que nós temos, não tem amanhã, não tem ontem, mas aprende e pede perdão. Então, no fim do dia, a gente fez isso muitos anos na minha casa, muito tempo. Acho que agora tá menos, assim. Mas a gente lia a Bíblia juntos, e aí orava, e sempre tinha esse exercício: alguém tem algo para pedir perdão? Então a gente escaneava o nosso dia, os 4. E ai, mãe, eu bufei em cima de você no carro na hora que eu saí, ou eu nem te dei atenção. Isso limpava a gente, as relações, botava todo mundo fazendo o melhor possível, erra, porque a gente tem um coração caído ainda que nos habita mesmo com Cristo, mas estamos em processo, né, de nos parecermos cada vez mais com Ele, se Deus quiser. Uau. E com a graça dele. Meu Deus, que coisa mais sem palavras linda aqui. Em conhecer um pouquinho a tua vida, a tua história de conversão. E que pouco tempo que a gente tem, né? Que a gente tem vontade de falar muito mais, né, Dani? Não cansa aqui, ó. Eu tô aqui debruçada. Gente, eu avisei vocês cuidem, eu fico aqui 3 dias, entendeu? E a gente ficaria 3 dias de ouvindo. Não, é muito lindo, né? E assim, e toda a glória é pra ele, né? Então hoje, assim, eu peço a ele muito, assim, que eu continue servindo com tudo o que ele tem plantado no meu coração. Amém. Esse é a maior alegria mesmo. Amém. Amém, Dani. E obrigada por aceitar esse coração lindas que serve. Imagina, eu nem imaginava que seria. Imagina se eu imaginei. Dani, vamos. O Senhor traça alguns caminhos que a gente não entende, né? Nem a Não gente é? não imaginava. Não, foi tudo, imagina. foi planejado pelo Senhor mesmo. Esse Obrigada tempinho que pelo podia teu estar lá descansando, Não né? é? Mas ainda bem, né? É tão mais legal. Na correria do, como é que é? Do grande aeroporto que temos aqui. Ah, eu amei esse aeroporto. Falei, gente, mas eu podia até ir embora mais cedo. Aí eu olhei e falei: não, eu vou voltar no avião que eu vim. no mesmo, assim, né? Praticamente ele chega, descarrega, carrega e vamos. Né? Mas foi uma honra, meninas, de verdade, assim. Hoje o meu pedido a ele é que eu só seja uma boa semente e que leve o perfume do amor dele. Amém. É só isso. Amém. Amém, Dani. Né? Queridas, e que Deus abençoe esse bebê. Amém. Que tá aí, né? Quase que veio hoje, a gente tá na expectativa. Eu disse ali pra ele antes: amor, espera só um pouquinho. E as famílias de vocês. Amém. E que vocês continuem com um papo de mãe. Amém. Trazendo essa boa notícia. Amém. Que é a gente ter... Não, mas só para terminar. A nossa família é onde está a maior oportunidade desse sair do centro, sabe? Porque fora
é tão mais difícil, mas fora, em algum lugar, a gente não se mostra na real que a gente é, como a gente se mostra dentro das nossas casas. Então, na hora que a gente, assim, realmente cuida da nossa parte e começa a viver essa casa, né, real, porque ela não é perfeita, mas uma casa de amor, misericórdia e proximidade, é muito maravilhoso. É leve e se torna realmente um espaço de descanso como Deus é para nós, né? Amém. E hoje, graças a Deus, eu conheço o descanso em Deus, né? Isso é Então, muito parece maravilhoso. que a gente tem assim, um pedacinho do céu na terra, né? É. Às vezes eu digo, gente, isso é céu na terra. É. Nossa casa é para ser assim, é isso que Cristo quer, é isso que a gente quer proclamar, né? Para isso que a gente tá aqui servindo Sim. também, servindo E a obedecer Ele. em alegria, né? Isso. E cada vez mais conscientes. Por isso que eu vim aqui hoje. Eu falo para Deus, Deus, se eu trouxer, eu vou com alegria. Então foi uma grata surpresa, assim. Vocês falarem comigo, eu não fazia ideia que vocês eram cristãs também. Então, eles fizeram um podcast cristão. Eu, ai, meu Deus, que beleza. Vou estar em casa. Foi uma honra, gente. Que Deus abençoe, Amém. viu? E obrigada pela Amém. oportunidade de voltar nesse dia tão, tão maravilhoso. Amém. 14 de junho, Obrigada. é meu aniversário. O dia que eu nasci de novo, né? Eu comemoro o meu aniversário e esse aniversário, É né? os dois juntos. Não, meu aniversário é 9 de março Ah, tá. e 14 de junho é um dia muito São especial. dois. E eu jamais esqueço de onde ele me tirou. Porque foi ele mesmo. Foi um resgate. E a gente vê esse brilho. Não precisaria nem ter alguma descrição de que a Dani é cristã. A gente vê esse brilho do Espírito Santo em ti. É verdade. É muito Amém. claro, é muito nítido. Eu fico muito feliz. Algumas igrejas têm me chamado, né, pra fazer essa palestra. E eu fico tão feliz. Eu fico nervosa. Eu falo, gente, Senhor. Mas eu fico tão feliz que eu falo, eu devo estar fazendo alguma coisa direito, né? Pra poder estar servindo desse jeito. É muito, 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 muito maravilhoso. Obrigada, amores. Obrigada. Gente, obrigada a vocês aí que assistiram até aqui. A gente vai deixar aqui na descrição, vamos deixar o @ da Dani também, para vocês encontrarem ela. Ela tem um canal no YouTube, né? Tem Sim. também o Instagram dela, que tá sempre falando sobre maternidade, sobre família. Então, a gente aconselha vocês a estar seguindo ela, né, entrando ali na comunidade da Dani, que vai agregar muito no coração e na família de vocês. Obrigada, Com gente. certeza. A gente aprendeu tanto lá na rede social dela, agora muito mais aqui conhecemos o coração dela. E eu tô apaixonada. Ah, linda. Eu também, eu agradeço muito. Obrigada, gente, por acompanharem a gente até aqui. Terminamos esse programa muito emocionadas, muito gratas ao Senhor. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.